Boa noite, queridos, em nome de Jesus. É muito bom estar de volta, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pregar o Evangelho. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. Colossenses capítulo 3 é no Novo Testamento, capítulo 3, verso 12 ao 17. Queremos falar sobre conexão. Diga comigo, conexão. Isso é fundamental para nós. A nossa conexão, aquilo ao qual nós estamos conectados, naquilo que a gente coloca a nossa atenção, que a gente se liga, molda a nossa vida. Molda. E nós vamos ver isso aqui logo, tá? Vamos ler o texto. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, presta bem atenção, tem uma palavra preciosa aqui. Deus os escolheu. Que coisa maravilhosa quando nós ouvimos essa palavra. Deus nos escolheu. Algumas pessoas tentam fugir de Deus, mas quando Deus colocou o olho em ti, quando Deus diz, tu é meu, você não escapa. A palavra, quando chega em você, ela bate e ela te move. Isso é um mistério. É claro que o homem precisa responder a Deus, é verdade. Há uma parte nossa que precisa responder. Mas Deus, quando se move em direção a nós, é algo poderoso. E é por isso que você está sentado aqui. Deus te escolheu. E você pode tentar responder essa pergunta, por que Deus me escolheu? E não há nenhum motivo, a não ser o seu amor. Não é porque você é bonitinho, ou mais bonitinho, ou mais feinho. Não, Ele simplesmente te escolheu. Então a Bíblia diz, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É fácil? É fácil ser compassivo, ser bondoso, humilde, manso e paciente? Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais que a nossa vida se vê no meio de turbulências, como é difícil ser paciente, espera. É muito difícil. Mas nós somos ordenados a ser assim. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Quando uma pessoa nos ofende mesmo, toca nos nossos brios, é um desafio. E aí diz, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Amém? A nossa conta sempre está maior do que a conta dos outros com a gente. A nossa conta com Deus é grande. Olha, não esquece que a tua conta era grande, porque Deus já rasgou o escrito de dívida. Deve muito, no passado e no presente
Se fosse contar, a gente estava liquidado. Mas o Senhor nos perdoou. Agora, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Tudo isso aqui são ordens e caminhos que o Evangelho nos aponta, diante daquilo que Deus fez por nós. Ele nos escolheu para sermos diferentes. Deus não nos escolheu, quero dizer assim, o Evangelho é uma escola de obediência. Deus não nos chamou para continuarmos da mesma forma. Não. Para sermos outro plano de vida, outro reino, outros princípios, outras prioridades, outros valores. E não adianta. Se você tentar unir essas duas coisas, ou seja, o reino do mundo e o reino de Deus, vai ser um conflito permanente para você. Ficar brigando, tentando juntar as duas coisas, não vai. Por isso é importante a gente se render. Agora, como que a gente vai fazer isso? Qual é o segredo disso? Tem um segredo, uma palavra, que se chama conexão. E aí Paulo começa a falar sobre conexão. Ele diz assim, aqui continua, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Amém? Muito bem. Agora nós olhamos para a nossa realidade. E a nossa realidade é que somos um mundo de muitas distrações. Muitas distrações. A todo momento, a nossa mente está no conecta-desconecta. Às vezes você está falando com as pessoas, pode ver que as pessoas estão assim. Você está falando com as pessoas e aí você, no meio daquilo que você está falando, a pessoa diz assim, o que tu falou? Você tenta dar uma engatada na conversa, a pessoa meio está perdida, porque ela desligou no meio do caminho. Aí daqui a pouco você está tomando chimarrão com alguém e tal, e você, aquilo que eu te falei, quando que tu me falou isso? Tu nunca me falou isso? Eu te falei faz pouco agora. Outra vez eu estava vendo um programa de rádio, e eles têm uma brincadeira no programa que é o ouvinte premiado. Eles têm uma roda de debates, eles estão 1 hora fazendo programa, e se vê que quando um fala, o outro desliga. E aí ele chega e fala de novo a mesma coisa que o outro falou, como se estivesse falando a primeira vez. Aí o pessoal começa, o ouvinte premiado, aí começa a bater palma. Porque a pessoa não presta atenção. Porque nós estamos num contexto de pessoas que se habituaram a desconectar toda hora. Nós estamos aqui, Eu gostaria de fazer um dia uma pesquisa, uma entrevista. O que o pastor pregou hoje? Faz uma entrevista aí na saída da igreja. Ele falou sobre Jesus. Ele falou sobre Deus, o amor de Deus. Conecta e desconecta. Aí você pega uma palavra, aí se agarra naquela palavra para te salvar. É um grande problema. Agora, quando a gente é assim, isso tem um impacto na nossa vida. Claro que tem. Primeiro, o nosso relacionamento. Porque se a gente prestasse mais atenção, talvez nosso casamento seria melhor. Se a gente prestasse atenção, certamente nossa vida espiritual seria revolucionada, porque a conexão é fundamental. E aí eu vou falar uma coisa
da nossa vivência. Que eu estou muito preocupado há muito tempo com isso. E que tem a ver com conexão, e que é a realidade do celular na nossa vida. Estava vendo uma reportagem, e são dados, pesquisas, coisas que nós achávamos há uns 10 anos atrás, e hoje nós temos toda uma geração que foi formada pelo celular. E os velhos também, porque agora os velhos estão nos rios. Velho aposentado fica só nos rios aqui, ó. Às vezes você olha o... Outro dia eu viajei, estava eu e Tomás, aí a gente vai e olha para as pessoas, aí está ali o velho sentado. Eu falo assim porque eu também estou com 53 anos, então não fica ofendido. O pastor falando, tá? A gente assume. Eu sei que eu não sou jovem. Eu já me chamo de velho. A minha esposa já me chama meu velhinho. Então já viu, né? Agora a gente já dobrou aquele momento. Até os 40 a gente dava uma enganada, mas agora não tem. Mas aí o pessoal fica ali no rios. Toda uma geração e toda uma cultura está embebida, está dependente do celular. Então você é assim desligado, porque a sua mente foi treinada para se desligar a todo momento e buscar um prazer imediato, que é o que dá o celular. Você pode ver, eu sei que uma pessoa está aborrecida quando ela baixa a cabeça e vai procurar uma coisinha no celular. Você está aqui, não pega o seu celular, hein? Que eu vou chamar a atenção pelo nome aqui. Você sabe que a pessoa está aborrecida porque ela se aborreceu qualquer coisinha. Ela já abaixa a cabeça e já vai lá. Porque o celular nos dá um prazer imediato, a informação nova, uma foto nova, uma piada nova, tudo aquilo, sabe, dá lá dentro. Agora vamos ver o estudo que diz. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Vamos passar ali? Celular e saúde mental. O atendimento de crianças de 10 a 14 anos, presta atenção. Atendimento de crianças de 10 a 14 anos relacionados a transtornos de ansiedade aumentou 2.500% no SUS. Não é 100%, 100% seria terrível. 300% seria absurdo, mas nós temos uma epidemia, 2.500% no SUS. Quando se trata de adolescentes entre 15 e 19 anos, o número chega a 3.300%. E então, os especialistas, os estudiosos dizem que o fenômeno está relacionado à exposição às telas de celular e redes sociais. Nós temos toda uma geração, nós temos toda uma cultura apodrecida. Até uma palavra, assim, entre os estudiosos ficou muito popular no passado, se chama brain rot, que é cérebro apodrecido. Quer dizer, o nosso cérebro está apodrecendo a partir dessa cultura que precisa a todo momento de um estímulo. Nós ficamos muito desanimados a qualquer momento. Qualquer coisa, a gente não consegue lidar com nenhuma... Olha, eu digo assim, proibiram agora os celulares. A gente conversava com a minha esposa, né, com a pastora Cláudia, que é capaz de dar um ataque, uma síndrome de abstinência nos adolescentes na escola. Eu gostaria de ver como é que os adolescentes fazem sem o celular. Talvez tenham alguns se atirando no chão, né, chorando. Eu quero me embora, isso aqui é um inferno. Porque não é... Eu me lembro... Esperar o ônibus, eu não sei, hoje em dia ninguém sabe, né? A gurizada é Uber e tal,
Mas pensa, quem é que espera ônibus ainda na parada? Vamos ver. Tem muita gente que espera ônibus aí. Mas pensa assim, você esperar ônibus sem o celular. Paradinho. Era isso que a gente fazia. E em Bagé, onde eu vivia, o ônibus era de meia em meia hora. Às vezes a gente saía de casa assim, quando vê o ônibus passava, dava vontade de chorar. Tu sabia que tinha mais meia hora parado na parada de ônibus. Eu chegava na parada de ônibus, olhava para tudo que é lado, contava a pedrinha, olhava as árvores. Aí quando chegava uma viva alma, a gente conversava do tempo. Tá quente, tá quente. Será que vai chover amanhã, alguma coisa? Mas a gente tentava conversar. Hoje em dia, não tem isso. Vejam só como é que são as coisas. Fenômeno, toda uma geração afetada. E quando a criança está no celular, segundo os especialistas, não precisa nem ser especialista, até eu, é óbvio isso, ela perde brincadeiras. Hoje em dia, pode ver como o pessoal é mal-humorado. Faz uma brincadeira com eles, não sabe mais brincar. Tudo é ofensa. Meu Deus do céu, falou isso para mim. Não sabe, não tem humor. Falta. Sabe? As crianças perdem brincadeiras, contato social. Eu me lembro que tinha uma música do Legião Urbana. Na nossa época, eu era um lobisomem juvenil. Agora se cantaria, eu sou um homem das cavernas juvenil. Porque ao perdermos o contato social, pessoas que teriam um temperamento extrovertido ficaram introvertidas. Porque não conseguem ter o contato social. É um desafio. Isso percebi na minha casa também. Muitas vezes tinha que empurrar. Opa, vamos lá. Fala, atende. Vai atender quem está batendo lá na porta. Quantos aqui, não vou perguntar, não vai responder, mas quantos aqui o filho não atende ninguém na porta? Muitos de vocês que estão aqui, talvez. Não, eu não quero atender. Manda o filho atender. Antigamente isso era a coisa mais comum. Vai lá atender. Não quero ver ninguém. Então, nós restringimos o nosso contato social. Gente, não só isso, mas as atividades físicas. Falta de atividade física. Então você vê uma geração que vai ficando franzininha, fraquinha. A geração que me antecedeu, meu pai, que nem era um homem que trabalhava braçalmente. Eu já pegava a mão do meu pai, já sentia que a mão do meu pai era mais forte que a minha. Sentia que era outra consistência, entendeu? E hoje em dia, você vê a geração que vem, parece que já vão se quebrar já. Não é? Mas por quê? É uma cultura, gente. É uma cultura que se estabelece. Então, além disso, o tipo de conteúdo que se acessa nas redes sociais produz o bullying, racismo, violência, pornografia. E no caso das meninas, as mulheres sempre sofrem mais, é incrível. Os padrões irreais de beleza. Porque você olha uma pessoa fazendo um vídeo, você sabe que ela está com um filtro, né? Não aparece espinha, não aparece imperfeição. Mas mesmo que, incrível que isso aconteça, mesmo que você olhe aquilo e saiba que é um filtro, você olha para você mesmo e diz assim, mas olha como eu sou feio. Olha como a minha pele, olha como eu tenho espinha, olha tem um ponto vermelho aqui, e não sei o que mais, mas gente, aquela pessoa que você viu ali, não é real, ela está com um filtro, mas mesmo assim afeta. Afeta. Por quê? Porque esse é o mundo onde nós nos movemos. Agora, por que eu trago a questão do celular? O que tem o celular com o texto bíblico? Porque a nossa conexão determina a nossa vida.
Se eu estou conectado, se eu giro em torno de uma maquininha tão poderosa, que reúne todas as coisas que eu faço, meus recursos, maneira como eu me movo, essa maquininha, ela influencia minhas emoções, minha mente, o que eu quero. Vejam só. Agora, a solução não é somente eu passar algumas receitas de bolo aqui, para dizer como você vai lidar com o celular. Não. Não adianta você trabalhar e entender a questão do celular, que é uma questão gravíssima. Eu vou dizer para você, pai, você que está tendo filho agora, ou vai ter filho, não dê celular para o seu filho pequeno. Eu fiz isso. Não faria. Eu não tinha ideia do mal que isso faria. Mas você não faz isso. Agora, o que nós precisamos hoje trabalhar nossa vida espiritual? Nós precisamos nos conectar com Deus. Porque quando nós nos conectamos à voz de Deus, nós somos capazes de construir uma vida completamente diferente. Não é uma questão de religião, mas é uma questão de interação. Deus é vivo, Deus não é uma ideia. Deus não é uma ideia, não é uma força. Embora ele seja forte, Deus é uma pessoa. Esse é o ensino bíblico. Deus fala. Deus ao longo da história falou. Só existem pessoas de fé porque Deus fala. Porque Deus interage com as pessoas. E quando nós nos conectamos com Deus, da mesma forma como um celular pode contagiar toda a cultura, quando nós conectamos com Deus, toda a nossa vida, nossa família, nosso trabalho e aquilo que toca a nossa mão é reconstruído e reconfigurado de acordo com o reino de Deus. Eu tenho a plena certeza, tem muitas pessoas que têm uma vida familiar muito problemática. E muitas vezes a nossa vida familiar é problemática porque ela não está configurada, não está conectada com as leis, com o ordenamento divino. Porque se estivesse, seria uma coisa completamente diferente. Gente, aquele que deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de obedecer. Presta bem atenção nisso. Aquele que deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de obedecer. Quando você chega lá no capítulo 29 de Salmos, diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é bonita, é linda. Quando você ouve a voz de Deus, é como se fosse um carinho. Sabe, eu nessa semana, eu estava preparando a mensagem, e chegou lá na quarta-feira, eu não sabia o que eu ia pregar. Quinta-feira, eu li um texto, lia outro, nada suava no meu coração. Olha, eu estava me sentindo muito vazio. É como se Deus estivesse em silêncio. E sabe que aquilo me deprimiu tanto? Olha, foi só um dia, 2, sabe? Aquilo me deixou deprimido. Cheguei em casa e disse: não consigo, não entendo, não sei, não estou conseguindo encontrar um caminho. E a Cláudia diz: não, mas pode deixar, que vai chegar. E aí, no outro dia eu voltei e a luz se acendeu. Sabe, aquilo mudou meu ânimo, minha disposição. Foi um dia só, gente. Mas vejam só, quando a gente ouve a voz de Deus, isso impacta.
A gente, é como eu digo, é um carinho. Quando Deus fala conosco, que nós ouvimos a voz de Deus, eu ouvi a Deus, você se sente amado. Só que muitas vezes nós desconectamos por muitas razões, distraídos por tantas coisas e programações e prioridades que nós temos, que a gente para de ouvir, e quando a gente para de ouvir, a gente começa a ficar meio rebelde e começa a questionar. Porque eu já tenho visto toda crise de fé. Se uma pessoa chegar e disser assim para mim, eu já teve gente assim, eu não acredito mais que Deus existe. Eu posso garantir que essa pessoa que diz que não acredita que Deus existe, parou de orar. Eu tenho 99% das pessoas que entram em crise de fé, ou dizem, Deus não me ama, não estão orando, não estão buscando a Deus, porque a vida que tem, a pessoa que tem uma vida de oração, que está interagindo com Deus, ela se sente amada, porque ela ouve a Deus, Deus fala com ela, ela fala com Deus, ela interage com Deus e Deus responde. E quando você vê que Deus responde, quando você vê, como disse a pastora, direção, isso acontece. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos dirige. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, não é fácil pastorear uma igreja. Tem muitas decisões para tomar, tem problemas diversos, tem coisas que você não vê solução. E se você não tiver a direção de Deus, você põe tudo a perder. Tudo a perder. Porque se é pela sabedoria humana, já foi. Não tem. É o Espírito Santo. Olha, uma vez nos meteram numa confusão aqui na igreja, que nós não teve como a gente mostrar a verdade. Mas o Espírito Santo, com base na nossa orando, pedindo que o Senhor fizesse, o Senhor fez um milagre e trouxe à tona a verdade. Quer dizer, quando eu experimento isso constantemente, como é que eu vou dizer que Deus não existe? Como eu vou dizer isso, gente? Eu experimento, eu interajo com Deus, eu ouço a Deus, eu vejo Deus agir, eu vejo Deus responder. Então a voz do Senhor me dá certezas, convicções. Agora, se eu desconectar, progressivamente, aquilo com o que eu me conectar é que vai determinar a minha vida. Por isso eu digo, gente, cuidado aí com o teu celular, mas mais do que isso, conecta com Deus, te conecta com o Senhor, porque essa interação muda a nossa vida. E aí então, a pergunta que o texto nos responde é: como é que eu vou manter essa interação com Deus? Como que eu vou manter essa interação com Deus? Tem 3 coisas que o texto me aponta. Eu quero compartilhar com você, presta bem atenção, tá? Presta atenção nisso. Primeira coisa, ensino. A Bíblia me fala que é fundamental para a conexão com Deus o ensino. Sim, o ensino. O ensino é uma maneira que Deus colocou na nossa vida. Isso aqui é uma casa de oração, mas também uma casa de ensino, de aprendizado do Evangelho. E é você vir com o coração aberto, não vir para brigar com o pregador. Não é vir para brigar, eu quero ver o que vai falar. Não é esse o coração. Você chega e diz: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir aquilo que tu tens para me falar. Coração aberto. E o ensino, ele vai moldando, porque, sabe, da mesma forma, o que faz a indústria da tecnologia? Ela explora, porque eu vou te dizer, os poderosos desse mundo, quem vende, quem trabalha com comércio, são os que sabem mais de psicologia nesse mundo.
Primeiro, ele sabe que a nossa mente é ansiosa. Nós somos ansiosos sobre o futuro. Então, o que faz quando eu tenho na mão o celular? Tem coisas, como é que está o meu filho? Como é que será que está o meu filho? Olha, mãe, ansiedade da mãe. Aí vai lá, toda hora manda mensagem: meu filho, como é que tu está? Onde é que tu está? O que tu está fazendo? Ansiedade. Esse sistema trabalha com a tua ansiedade. Então eu não posso viver porque eu tenho que saber como é que está. Mesmo que você esteja a 500 quilômetros longe, que você não vai poder fazer nada. Mas esse sistema mexe com isso, com a sua ansiedade, com a mente que não sabe o que vai. Não sei, não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Como é que vai ser amanhã? Eu vou ver como é que está o tempo. Você está sempre se projetando na ansiedade. Sabe que a nossa mente é uma mente que vive, é uma mente negativa, porque tem muitas pessoas que são negativas. Muitas pessoas. Inclusive eu. Se eu permitir que a minha conexão seja equivocada, eu vou começar a pensar coisas negativas. Aí você diz: uai, se me acontece isso, se me acontece aquilo, se me acontece aquele outro. Aí a sua cabeça está sempre procurando uma segurança. Pessoas que têm fantasias sexuais, que isso é a coisa mais comum no ser humano. As fantasias sexuais são alimentadas pelo lixo que tem na internet. Vejam só. Agora, quando eu me coloco diante de Deus, o ensino da palavra, quem eu sou, quem Deus é, qual é o plano de Deus para mim, o propósito de Deus para mim, isso me move, isso vai moldando a minha cabeça diferente. E aí, Paulo diz assim, que habite ricamente, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, porque é uma riqueza infindável, habite vocês. Prestem atenção no ensino, deixem esse ensino moldar vocês, porque infelizmente tem gente que está na igreja, mas não mergulha no ensino. Gente, nós temos que nos alfabetizar no Evangelho. Nós temos que permitir que o Evangelho eduque nossos sentimentos, eduque nossos sonhos, eduque nossas perspectivas, eduque nossas prioridades, eduque como nós fazemos todas as coisas. O exemplo de Jesus, mas não adianta dizer o exemplo de Jesus, mas o quê? É o quê? Imitar Cristo é o quê? Então está toda a riqueza, porque às vezes eu vejo os macacos velhos, os ratos de igreja, de anos, por isso que eu digo, né? Estão há anos na igreja, aí me vem com os pensamentos mofados. Mofado. Coisa de quem não conhece a Jesus. A pessoa chega e diz assim: olha só, há anos na igreja, chega e diz: eu estava longe da igreja, aí depois que eu voltei para a igreja, eu só tive luta. Ai, meu Deus do céu. Digo, eu tenho que ouvir isso. Eu tenho que ouvir essa ignorância. Mas, querido, Jesus jamais disse que a nossa vida, nós estamos num reino de vida, em um mundo de morte. Você acha que vai ser fácil? Você está construindo a vida. As pessoas estão olhando, quem é o zumbi desse mundo olha para você e se incomoda. Está noutra, está entendendo como é que é? Aí acontece, claro, nós lutamos contra potestades. E aí a pessoa chega com esse pensamento que ouviu na igreja, todo momento se prega e se diz: o caminho de Jesus é estreito. Gente, é estreito. Você quer vida fácil? Não existe. Porque se enfrentamos luta servindo a Deus, não servindo é pior ainda.
Sim, enfrentamos. Enfrentamos incompreensão, enfrentamos perseguições, é isso mesmo. Você tem que saber isso. Aí você vem e diz, eu vim para a igreja, agora estou passando por luta. Por favor, né? Nós estamos há anos na igreja, tem que aprender. Ensino. Quando você tem o ensino, você sabe, bom, eu sei que eu vou passar por lutas, mas Deus vai me dar vitória. A vitória é nossa, o final feliz é nosso. Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Essa é a garantia da nossa vitória. A palavra diz isso bem claro. Então, vamos aprender, gente. Vamos aprender para não ficar repetindo bobagem. Porque quando a gente, sabe, eu já compartilhei isso, mas são coisas importantes. Às vezes, né, tem pessoas que por aí, né, que quem não ensina o Evangelho, a palavra de Deus, porque tem muita gente fingindo que é pastor aí. Tem muita igreja que foi levantada pelo tráfico hoje em dia. Você sabe disso, muita igreja. Sabe essas igrejas que do nada surgem por aí? É tudo novinho, planejado, tal, dinheiro do tráfico, meu querido. Não seja ingênuo. Isso está acontecendo, estão lavando dinheiro em igreja evangélica. Muito, sabe? Aí você vai lá, não ouve o evangelho. E tem pessoas que, para manter o povo escravo, enchem o povo de medo do diabo. Porque o diabo, vem para cá que nós vamos fazer uma série de coisas para você. E a pessoa fica com medo do diabo. Uma das coisas mais maravilhosas que eu ouvi, e aí eu ensino, eu tinha um medo do diabo quando cheguei na igreja. Tinha medo assim, terrível. Palavra de Deus, sabe? Palavra de Deus. Deus é muito, Deus é grande, Deus é todo poderoso. Sabe, aquilo vai forjando a tua mente e você não fica com medo do diabo. Você anda com segurança. Aí vem alguém que diz, olha, estão te amaldiçoando, estão fazendo tal coisa para ti. Deus é o Senhor da minha vida. Isso eu ensino, gente. Ensino vivo da palavra molda a gente. Conexão. Segunda coisa. Aconselhamento. Gente, você não se enxerga. Deus fez a gente o seguinte. Pelo menos, eu acho assim, uns 30%, 40% de quem você só tem acesso através de outra pessoa. Presta bem atenção nisso. Isso aí são estudos. Uma parcela significativa de quem você só tem acesso através do outro. É como se o outro fosse o seu espelho. Está entendendo? Você precisa do outro para ser seu espelho. E aí está o aconselhamento. Você fica, mas o que está acontecendo comigo? Por que essas coisas acontecem comigo? Você começa a fazer perguntas, sozinho você não vai encontrar respostas. Você precisa que o outro olhe para você. Não é qualquer um, né? É um irmão sábio, é uma pessoa que realmente de Deus, que está conectada com Deus, que vai poder te dizer, irmã, eu vejo esse problema. Eu estou vendo isso na tua vida. Porque você não tem acesso. É como assim, ó. Outra vez, né, você está despenteado. Pensa que você tem aquele cabelão rebelde. Se você não se olhar no espelho, você vai chegar lá no trabalho com o cabelão desse tamanho. Outra vez, eu fui gravar um vídeo para a igreja. Meu cabelo, eu tenho um cabelo bem rebelde, né? Eu tenho uns redemoinhos aqui bem louco. O meu cabelo saiu daqui e foi para lá, um pedaço do cabelo foi para cá. Eu fui olhar o vídeo e o cabelão estava todo torto. Eu digo, não, vamos ter que gravar de novo esse vídeo.
Porque senão os irmãos não iam ouvir o que eu estava falando. Iam todo mundo, eu sei como é que é. Olha o cabelo do pastor, quá, quá, quá. É capaz de eu virar meme. Mas eu preciso que alguém me diga. É o espelho. Claro que eu estou falando de coisas visuais que eu posso ter acesso, mas eu estou dizendo que, estou comparando isso, que o outro irmão que está comigo, que anda comigo, ele é um espelho que me mostra coisas a respeito da minha vida. Coloca as coisas dentro do seu lugar. Porque às vezes a gente também tem sentimentos, indignação. Fulano de tal falou tal frase, aí a gente fica indignado e tal. A gente compartilha com alguém sábio. E aí aquela pessoa nos acalma e diz assim: olha, talvez, já não aconteceu isso aí com você? Talvez isso que ele falou não foi para te ofender. Pensa que ele pode ter pensado dessa forma. O outro que está calmo nos mostra uma outra perspectiva e a gente, opa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Como a gente precisa de aconselhamento. Você tem quem te aconselhe, meu irmão? Porque eu quero dizer uma coisa para você: se você não tem quem te aconselhe, você está perdendo uma grande ferramenta de conexão com Deus. Porque a Bíblia diz que é para se instruir e se aconselhar. E por meio disso Deus fala conosco. Por meio do nosso irmão, Deus fala conosco. Nos mostra coisas que nós não tínhamos visto. Você está entendendo? Uma vez nós estávamos num retiro. Mas olha só, isso aqui é uma coisa pitoresca, mas nós estávamos num retiro. E alguns aqui vão lembrar disso aqui. Um dos jovens que estava no nosso retiro, de manhã, foi escovar os dentes. E ele cuspiu assim e disse: meu Deus, eu estou cuspindo sangue. Ele ficou apavorado. E aí chegou um dos meninos e disse: que isso, rapaz? Olha a pasta que tu está usando. É close-up vermelha. Ele era muito medroso. Está entendendo? Aí ele se acalmou. É mesmo. Entendeu? Às vezes o outro, a gente fica assim também. Dá um piripaque na gente. Quem é que já não teve um piripaque aqui? Hein? Todo mundo já teve piripaque, não é, seu Zé? Teve, né? Só porque o senhor é mais velho assim, para o pessoal se sentir à vontade, né? Já tive também piripaque, mas aí a pessoa chega e diz: calma, calma. Eu hoje mesmo tive um piripaque. Fiquei indignado com uma coisa. Mas aí a pessoa chega e diz: não, olha, escuta, presta atenção, aconselhamento. Gente, nós precisamos de aconselhamento. O aconselhamento nos conecta com Deus. Eu sei que a Cláudia faz um trabalho aqui muito bom com as mulheres. É aconselhamento. É uma forma de aconselhamento, é uma forma de mostrar coisas para nós que nós não vemos sozinhos. Presta atenção, nenhum de nós consegue ver a sua própria vida sozinho. Nós precisamos que alguém nos diga. Isso é uma ferramenta de Deus para trabalhar na nossa vida. E por último, e aí é uma forma mais ativa de nos conectarmos com Deus. E aí a palavra diz assim: tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E aí nós voltamos para o campo de ação da nossa vida, aonde você está vivendo, aonde você pisa com seus pés. Os lugares onde você trabalha, onde você estuda, a arena onde você interage com as pessoas frequentemente. O nosso chamado, quando nós somos filhos de Deus, é dizer ao Senhor: Senhor, o que tu estás fazendo nesse lugar onde tu me colocaste?
Porque eu quero te dizer uma coisa, você é a igreja do Senhor. Se alguém perguntar onde está a igreja, a família de Deus, a igreja, a família de Deus está em todos os lugares onde vocês, que aprendem aqui o Evangelho, pisam com seus pés. Vocês são o templo do Senhor, vocês são a igreja do Senhor, vocês estão na presença de Deus, e Deus está em todo lugar. E onde vocês vão, Deus está fazendo alguma coisa. Se nós fizermos essa pergunta intencional, conexão, diga comigo de novo, conexão. Se você se conectar com Deus e disser, Senhor, o que tu está fazendo aqui? Você vai ver coisas extraordinárias começarem a acontecer na sua vida. Santas coincidências. Vou contar duas histórias aqui. Uma minha e outra de outro pastor. Pastor, contar a primeira minha. Que é uma bobagem, uma coisa pequena, mas tem a ver. Às vezes você está... eu estava precisando ontem, né, de um profissional. Saí de casa, digo, Pá, Senhor, eu estou precisando resolver esse problema e tal. Cheguei aqui no Ciro, digo, vou perguntar para ele se ele conhece o profissional assim. Aí olha só, quando eu falei com ele, vejam como Deus faz as coisas. Quando eu falei com ele, o homem que estava falando com ele disse assim, eu faço esse serviço. Eu digo, tu faz? Eu disse, sim, faço. Eu digo, olha, aqui é uma coisa pequena. Eu digo, não, justamente eu só faço coisa pequena, grande eu não estou pegando, porque eu tenho outro serviço. Eu digo, que maravilha. Aí, como fomos, eu vou te levar lá em casa, eu digo, para te ver o serviço. Aí ele pegou, eu digo, eu disse, como é que é o teu nome? Ele disse, Eliezer. Eu digo, Eliezer é nome bíblico, né? Eu falei, joguei aquela isca, né? Digo, Eliezer é um nome bíblico. Aí ele pegou e disse assim, filho de Moisés. Eu digo, tu é cristão? Ele disse, sou cristão. Eu digo, e ali começamos a conversar, ele começou a compartilhar e falou, disse assim, olha, eu tinha um emprego, ganhava muito dinheiro. Ele disse assim, e eu decidi abrir mão de tudo isso para poder estar com a minha esposa. Foi uma conversa edificante, resolvemos um problema, nos edificamos uns aos outros. Você sai conectado. E eu, hoje mesmo, ouvi uma história que também, vejam só, que aí é o outro lado das coisas que Deus faz. Pastor, amigo nosso, foi viajar de avião e nessa viagem, né, ele vinha orando, né, dizendo, Senhor, né, que tu possa me usar e tal. Aí, uma dessas viagens que ele estava fazendo, 7 horas de viagem, de avião, porque acontece essas coisas, né, quando dá algum problema dentro das viagens, às vezes eles podem tirar você do lugar de um banco normal e te colocar na primeira classe. São coisas que acontecem lá, faltou lugar aqui, aí eles te realocam, e aí tem um lugar sobrando na primeira classe, e eles te colocam na primeira, aí sorteiam alguém. E ele foi sorteado para ir na primeira classe. Ele disse, na primeira classe, porque você sabe o que é, né? Viajar de avião normal, né? Você vai, parece um enlatado, né? Assim, a diferença entre deitado e sentado normal é assim, aqui é assim, um grau apenas, assim, você vai um pouquinho assim, né? Ajustem-se, né? Você se ajusta e fica retinho um pouquinho, não consegue dormir. E ele disse, agora vou me refestelar aqui. E aí ele se deitou e aí a pessoa que estava do lado dele começou a puxar papo. Ele pegou um livro e estava, vou ficar aqui lendo o livro tranquilo. E puxava papo. Aí ele teve que largar o livro e começar a conversar com a pessoa. E aí começou a falar do ministério, falou da igreja, falou uma série de coisas. E o homem disse assim, me diz onde é que eu quero ir. Ele falou que era uma fundação, a igreja. E é uma fundação por uma série de coisas. Aí o cara disse, não, eu vou ir na tua igreja e tal. Só que ele desceu do avião, conversou com o homem e tal, teve um papo, e nunca mais viu esse homem. Nunca mais viu.
E por uma mudança de escala nos grupos familiares, porque a igreja dele tem muitos grupos familiares, ele acabou indo no grupo familiar que liderava a sua esposa. Ele liderava uma e a esposa outra. Aí ele foi nesse grupo e reencontrou o cara. E o cara recém tinha começado a ir na igreja e participar dos grupos familiares. E ali foi uma festa, né? Quer dizer, 2 anos. Quer dizer, naquele momento que ele foi viajar de avião, ele se colocou nas mãos de Deus. O que tu está fazendo, Senhor? E às vezes a gente dá uma resistida, mas ele conseguiu perceber que Deus estava fazendo alguma coisa ali e se engajou naquilo que Deus estava fazendo. Então Deus quer nos chamar a que a gente, quando nós começarmos, porque às vezes a gente ouve as histórias das pessoas, eles dizem, essas histórias aí, isso aí é uma coisa de louco, isso aí só acontece com pastor, isso aí só acontece com pessoas muito especiais, ou isso aí é lorota. Escuta, quando você se conectar com Deus e se colocar, coisas extraordinárias vão acontecer, Deus vai te usar e vai te abençoar também. Quando você disser assim, Senhor, o que tu está fazendo nesse lugar? Rodrigo, quando tu for fazer um serviço, qualquer casa que tu chegar, te coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus, não fica, eu vou só fazer o meu serviço aqui. Não. Te conecta e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Ou vai fazer para a tua vida. Entendeu? Tanto Deus pode te abençoar, como você pode ser uma bênção para alguém que está precisando. Então, chamado de Deus para nós, o que eu quero concluir, é que a gente possa conectar com Deus, por meio do ensino, do aconselhamento, da disponibilidade, e deixar Deus fazer, porque isso vai moldar a nossa vida. Que a gente não se deixe moldar pela tecnologia, que está nos deixando verdadeiros zumbis, a todos nós. Não é só os adolescentes, nós também. Nós estamos só no dedinho ali, entendeu? E nós nos desconectamos de Deus. E aí não adianta. Aí a nossa vida é como é porque estamos desconectados. Mas quando nos conectamos novamente, coisas maravilhosas começam a acontecer. Em nós e através de nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?